terceiro vídeo do canal Quem Conta um Conto Entende um Ponto. No vídeo anterior eu falei sobre o rapto de Perséfone e comentei sobre o arquétipo da mãe, da Deméter. Neste vou comentar sobre o arquétipo da filha, Perséfone. Qual é o comportamento que aí é bem comum na humanidade, esse comportamento do mito, da menina da história. Quem não assistiu o vídeo anterior, assista para poder entender um pouquinho melhor o que eu vou falar aqui agora. Então, no mito, o mito começa quando a menina Coré é sequestrada. E aí, lembrando que Coré significa aquela que ainda não tem nome, que é inconsciente dos seus desejos, da sua força, ou seja, representa a adolescente que está nesse processo, ainda não é criança, mas também não é adulta. Ela está ainda sendo guiada pela família, pela mãe. É aquele processo em que o adolescente passa, em que ele não tem muita consciência ainda de si, em que ele está dividido entre o que ele realmente é e o que a família espera que ele seja. Lembramos que quando a criança é pequenininha e que nós dizemos para eles que não podem, por exemplo, aceitar doces de estranhos, e aí de repente vem um estranho com um doce maravilhoso e oferece para a criança imediatamente olha para os pais pedindo autorização. Ou seja, o desejo dele, né, é colocado em segundo plano. O desejo dos pais é mais importante. Agradar esses pais, obedecer esses pais. Faz parte desse processo de crescimento. E Coré está neste momento, onde ela ainda é elevada por essa mãe, guiada por essa mãe, onde a vontade dessa mãe é muito mais importante. É claro que isso faz parte de um processo, mas nós vamos discutir sobre as pessoas que passam por essa fase e levam para a vida ainda este comportamento. Ou seja, um comportamento de não ter vontade própria, de ser levado pelos outros, de estar sempre fazendo a vontade dos outros e não a sua, de não conseguir dizer não, de viver aí em função de agradar os outros. Porque esse processo, esse comportamento, muitas vezes ele é levado para a vida toda. A menina, nesse caso, a Coré, passou por um processo de sequestro e voltou depois dona de si. O que significa que pode ser apenas uma fase. Então, muitas vezes, quando cresce um pouco mais, quando começa a trabalhar, quando começa a fazer uma faculdade, o adolescente ou a adolescente muda. Ela acaba tendo autonomia e decidindo a própria vida. Mas há casos em que, se a pessoa já tem esse padrão de comportamento ativado, essa Perséfone ativada, uma menina aí que é indecisa, que não sabe direito o que quer, que fica sem saber se deve fazer o que ela quer ou o que os outros querem, se tiver uma família que reforce isso, ou seja, um pai ou uma mãe, nesse caso do mito é a mãe, uma mãe que seja uma mãe devoradora, que vá lá sucumbindo à vontade dessa filha, à própria vontade, vai crescer sendo uma pessoa sem voz, sendo aquela pessoa que não tem vontade própria, que vive em função de agradar os outros. Então, um pai ou uma mãe que usa autoridade para comandar esse filho ou essa filha, que não deixa esse filho ou essa filha ter uma vontade própria, ter uma voz, decidir por si mesmo algumas coisas, pode levar a um adulto que não sabe se defender na vida. É aquele adulto que vai viver realmente em função de agradar os outros. Nesse caso, a menina, né, aquela típica filhinha da mamãe. A mamãe sabe melhor, a mamãe é que sabe. Então fica aquele adulto que não consegue decidir nada sem uma ajuda externa, sem uma mãe, ou mesmo que essa mãe não exista mais, ela vai precisar de outras pessoas que a ajudem a decidir, porque decidir vai ser sempre muito difícil, a vontade dela é sempre muito fraca, perto da vontade dos outros, né? Essa fase pode passar, como eu já disse, no momento em que ela sai de casa, que ela vai para uma faculdade, ou até mesmo no momento em que de repente ela casa e vai embora, porque nesse momento outros arquétipos, outros padrões de comportamento são ativados, que são aquelas personas que eu falei no outro vídeo. Então a pessoa vai para uma faculdade, ela descobre uma profissão, outros amigos, ela consegue sair desse processo de depender exclusivamente da vontade de outros, ou não. Ela pode ficar aí para sempre presa nesse movimento, né? Quando os pais são encorajadores, pai e mãe que encorajam, então a filha está lá indecisa, não sabe o que quer agradar os outros, mas esses pais encorajam-na a pensar por si mesma, a decidir por si mesma, esse processo é mais tranquilo e essa menina vai sair muito mais rápido deste movimento. Mas pode ser exatamente o contrário, como já falei, né? Tem aqueles pais e mães que querem manter o filho, a filha na infância eterna e aí essa filha vai crescer um adulto muito frágil, muito fácil de ser aí manipulado, né? Outras vezes, né, além da faculdade, do trabalho, esta adolescente, aí nós estamos falando de uma menina, pode encontrar uma paixão, uma forma de se libertar
desta família, que é uma família abusiva nesse caso. Principalmente se esta paixão for alguém que não agrade a família. Geralmente as meninas procuram uma paixão, acabam encontrando inconscientemente alguém que a família não quer. E quanto mais a família bate de frente, mais ela vai se apaixonar. Porque essa paixão representa exatamente o rompimento com essa família que não lhe deixa ser dona de si, que não lhe deixa ter voz. E aí, algumas vezes ela acaba rompendo com a família por conta desse grande amor. Saindo de casa, indo embora, casando, ou mesmo se afastando da família por conta dessa paixão. Isso tem um lado positivo e um negativo. Positivamente, ela pode, nesse rompimento com a família, seja através de um casamento ou só de um afastamento, imergir em si mesma e conseguir se fortalecer e se tornar uma outra pessoa. Ou ela pode trocar um relacionamento abusivo da família por um relacionamento também abusivo do novo companheiro. Porque esse companheiro vai encontrar aí uma pessoa frágil, fácil de ser manipulada. Então ele pode até se casar de repente com uma mulher frágil, mas esse processo dela de sair de casa pode levá-la aí a esse mergulho dentro de si, a esse sequestro, né, que Perséfone passou, que pode fazer com que ela mude e se transforme numa mulher forte, sim. Mas ela também pode ser aquela mulher que vai trocar aí uma mãe, um pai mandão por um marido mandão também, que vai dominar a vida dela futuramente. No mito, a Perséfone, né, a Coreia, ela foi para o submundo, ela foi sequestrada e foi para o submundo, que significa o inconsciente. Ela viveu mergulhada dentro de si por muito tempo. E esse mito vem falar de um processo de depressão, onde essa pessoa mergulha dentro de si e acaba se conhecendo de fato. Ela comeu do fruto, né? O fruto que o Hades entregou para ela e que a mantém assim semi-prisioneira, ou seja, ela pode passar 3/4 do ano na terra com a mãe e 1/4 do ano de volta no submundo com o marido. Ou seja, ela tem essa capacidade de transitar entre os dois planos. Então, Perséfone representa aquelas pessoas que têm uma intuição mais aflorada, pessoas mais introspectivas, são aquelas mulheres que são mais concentradas em si mesmas, pessoas mais observadoras, observa mais do que fala e que tem capacidade de acessar mais facilmente os conteúdos do próprio inconsciente, as imagens do inconsciente. Então ela é alguém que consegue transitar entre os dois mundos. Isso pode ser utilizado de forma criativa. Neste caso, quando eu falei de depressão, é um processo criativo. A pessoa se permitir esse momento de reclusão, de observação interior, né? Não ter isso como algo terrível na sua própria vida, mas se permitir esse momento de observação, de tentar entender o que está acontecendo, por que está se sentindo assim, de buscar uma ajuda, claro, muitas vezes psicológica, para se compreender melhor e sair desse processo com conhecimento. Com o conhecimento de si mesma. É esse o processo de depressão criativa que a Perséfone passa. Muitas vezes a menina, a mulher já adulta, que é uma Perséfone, que está aí sendo levada pelos outros, que não tem vontade própria, acaba sendo obrigada a vivenciar esse momento. Seja por movimentos externos, grandes perdas, onde ela acaba entrando num processo de depressão, ou até mesmo porque em um momento da vida ela desperta e pensa, puxa, não tenho vida própria, eu vivo pelos outros e isso incomoda. E aí ela vai fazer esse mergulho e acabar se reconhecendo enquanto uma mulher forte. E ela volta transformada desse mundo interior, sim. O processo de depressão criativa está aí, nessa capacidade de transitar, de se recolher e de depois voltar fortalecida. Tem uma diferença da depressão entre Perséfone e Deméter. Nós falamos lá no outro vídeo, eu falei no outro vídeo, que a mãe também, quando se descobre aí o ninho vazio e essa mãe que só viveu em função dos outros, de repente ela fica depressiva. A pessoa que tem o arquétipo da Deméter, né, o padrão de comportamento da Deméter, quando fica depressiva, ela arrasa com o mundo inteiro à volta dela. A depressão da Deméter é muito grandiosa, então ela fica depressiva e ela deixa a família inteira sofrendo por causa disso. A Perséfone, quando fica num processo depressivo, ninguém nem nota. Ela já é alguém isolada, então é aquela coisa mais tranquila, mais quietinha no canto dela mesmo, no espaço dela mesmo. Mas ela precisa, claro, muitas vezes de ajuda para sair desse processo, para que esse processo seja realmente criativo, que é o que eu falei da Perséfone no vídeo anterior. Então a Perséfone simboliza esta pessoa que transita entre esses dois planos, bem mais facilmente que as outras,
mas é uma pessoa que muitas vezes precisa de ajuda para conseguir ter voz na vida. Ela precisa entender o quão forte ela é, e para isso muitas vezes ela vai precisar de uma ajuda sim. Se a menina Perséfone, quando ela se torna mãe, algumas vezes ela pode vir até a ter dificuldades de relacionamento com seus filhos, se ela não tiver acessado outros padrões de comportamento, porque ela vai ser aquela pessoa frágil. Se o filho ou a filha for com uma personalidade um pouco mais forte do que a dela, alguém com um padrão mais dominante de personalidade, ela vai ficar muito perdida, porque ela não tem voz para se defender, quanto mais para educar um filho. Muitas vezes essas mães vivem em sofrimento, não conseguem fazer com que seus filhos obedeçam, não consegue. Aí tem às vezes a avó que ainda está por perto e se intromete na situação e domina muito mais do que essa mãe. Ela já é submissa a essa mãe, vai ser submissa a esses filhos, a esse companheiro, e é um processo muito doloroso. Então a Perséfone faz parte da condição de vida de algumas pessoas que muitas vezes ficam muito bem sim, não significa necessariamente que a pessoa vá sofrer alguma consequência aí negativa emocionalmente, porque tem esse padrão de comportamento, mas ela precisa também trazer para a vida dela outros padrões de comportamento, outros personagens. E no caso do livro que eu estou aqui citando da Bolen, ela tem que trazer outras deusas para a vida dela, né? Ela precisa de um padrão de mãe aí, de Deméter, para educar os filhos, caso ela seja mãe. Ela precisa de uma outra deusa, Atena, seja para ela ser uma profissional um pouco mais empoderada. Ela precisa de uma Afrodite para ser uma mulher que ame mais a si mesma. Então, ela precisa também ter acesso a outros padrões de comportamentos para poder ter uma vida aí tranquila e equilibrada. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal. Falarei em outros vídeos sobre depressão criativa em outros momentos, que tem muita coisa que a gente poderia falar, mas que deixaria o vídeo muito longo. E aguardo você no próximo vídeo. Muito obrigada e até mais.